Bom dia a todos! Meu nome é Jennifer e o trabalho de conclusão escolhido é sobre a inflação brasileira, assim como os debates teóricos e evidências empíricas analisadas no período de 1995 até 2015. Esse TCC foi elaborado por Daniela Jamardo Agostini. O trabalho está organizado da seguinte forma: há 3 capítulos, além da introdução e da conclusão. No capítulo 2 são abordadas as diferenças básicas entre as duas maiores linhas de pensamento econômico, a ortodoxia e a heterodoxia, e como cada uma identifica as causas do processo inflacionário e as respectivas medidas para solucioná-lo. No capítulo 3 é feita uma breve explicação nos principais índices da inflação. No capítulo 4, então, são analisadas as principais variáveis determinantes da inflação e suas relações com a inflação. Porém, na conclusão, ela tratará de sintetizar os pontos principais em que as diversas teorias foram aplicadas na economia brasileira. O capítulo 2 aborda sobre as interpretações teóricas e estudos empíricos sobre a inflação no Brasil. Sendo assim, é considerado 2 teorias que divergem sobre as causas da inflação. A primeira teoria que vamos abordar neste slide é sobre a teoria ortodoxa, onde são considerados os adeptos à escola neoclássica. Os conceitos principais da economia ortodoxa são uma síntese do pensamento neoclássico, e podemos destacar conceitos de expectativas racionais, maximização da utilidade, equilíbrios de mercado. Referente à teoria ortodoxa, podemos citar autores como Adam Smith, que é conhecido pela sua grande obra A Riqueza das Nações, e o autor David Ricardo, pela teoria das vantagens comparativas, formulada em 1817. A teoria que diverge sobre as causas da inflação é a teoria heterodoxa. Para os heterodoxos, a moeda é fundamental na coordenação da economia e o crédito rompe a restrição orçamentária, além de ter um papel ativo potencializando a produção. Os heterodoxos, eles rejeitam a hipótese da neutralidade da moeda. Dessa forma, podemos citar as principais escolas heterodoxas, como a marxista, pós-keynesiana, austríaca, sendo assim os autores mais conhecidos como John Maynard Keynes, pela obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, e também podemos citar o autor Marx, que é conhecido pela sua grande obra O Capital, sendo o primeiro livro publicado em 1867. Oi, meu nome é Juliana e eu vou falar do capítulo 3 sobre a evolução da inflação no Brasil no período de 1995 a 2015. Na primeira parte deste capítulo, a gente vai fazer uma análise da evolução do IPCA durante o período em questão. Atualmente, o IPCA ele é o índice mais relevante para medir a inflação no Brasil e ele é calculado tendo por base os orçamentos das famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, e esses dados são coletados nas principais capitais do país. A seguir, nós temos o gráfico da variação acumulada do IPCA durante os anos de 1995 a 2015. Podemos destacar nele o ano de 1995, onde a gente vê que a inflação teve o seu ápice durante o período analisado, atingindo uma taxa de 22,41%, e o ano de 1999 também merece destaque, pois foi o ano da implementação do RMI, o Regime de Metas de Inflação, pelo governo. E também durante o período de 2006 a 2014 houve uma relativa estabilidade na taxa de inflação, variando entre 3,14% e 6,41% até o ano de 2015, onde novamente houve um aumento significativo na taxa. A seguir, nós temos 2 gráficos sobre a análise desagregada do IPCA. O primeiro deles mostra a evolução dos principais itens que compõem o IPCA. E a gente pode perceber nele que os preços dos alimentos, que é o componente laranja, tem grande importância na variação do IPCA em quase todos os anos, especialmente no ano de 2002.
E é importante notar também que no período de 2003 a 2006, a diminuição dos preços dos alimentos foi parcialmente responsável pela diminuição da inflação. E também os preços da habitação, que é o componente em cinza, foram bastante influentes em relação aos preços gerais durante o período. E já no segundo gráfico é demonstrada a evolução dos preços administrados, que são aqueles que são estabelecidos por órgão público e, portanto, eles não variam conforme demanda e oferta como os preços livres. Fazem parte dos preços administrados os serviços telefônicos, gasolina, eletricidade, saneamento e entre outros. Eles possuem bastante influência no IPCA e são influenciados significativamente pela inflação passada, pela inércia inflacionária. E por eles não serem definidos pelo mercado, os preços administrativos eles possuem pouquíssima elasticidade em relação aos efeitos da política monetária. A tabela a seguir que a gente está vendo faz uma análise dos determinantes da inflação no Brasil e resume quais fatores foram mais decisivos e influentes para a determinação da inflação durante o período. A gente pode ver que a variável com maior frequência foi a taxa de câmbio, seguida dos preços administrados e da balança comercial, tendo efeitos benéficos em alguns anos e prejudiciais em outros. Agora, no último gráfico, ele faz uma análise da decomposição histórica do IPCA, apresentando os principais choques que determinaram o comportamento da inflação acumulada de 2007 a 2015. A gente destaca nesse gráfico o papel do market up do salário sobre a inflação, que é o componente em verde, que ele tem uma relação fundamental na discussão entre os ortodoxos e heterodoxos que a gente viu anteriormente. E dois fenômenos também importantes para a evolução da inflação a partir de 2012 foi o efeito acumulado da política monetária, que é o componente em roxo, e o comportamento dos preços administrados, que é o componente em vermelho. O capítulo 4 aborda a análise dos principais determinantes da inflação no período de 1995 a 2015. Este primeiro gráfico está relacionado com os determinantes da inflação pelo lado da demanda. A variável utilizada é a variação dos estoques com a inflação. Este gráfico mostra a correlação entre a variação nominal dos estoques não vendidos de produtos, estimado por uma média dos valores anuais, e a inflação. A variação de estoques mede a diferença entre os valores correntes dos estoques de mercadorias anuais, de produtos semi-manufaturados, bens em processo de fabricação e matérias-primas dos setores produtivos, no início e no fim do ano, avaliados a preços médios correntes do período. No momento em que os estoques estão baixos, há pressão de demanda nos preços, causando a inflação. Por outro lado, quando os estoques estão altos, a demanda é satisfeita, não há pressão de consumo e os preços podem recuar. Conforme o gráfico mostra, o seu R² é relativamente expressivo. Isso significa que há uma correlação razoável entre as variáveis e, portanto, a demanda pode desempenhar um papel na determinação da inflação. A teoria ortodoxa, através da teoria quantitativa da moeda, afirma que a inflação é sempre um fenômeno monetário e não está relacionada com variáveis reais. Para essa teoria, o aumento no nível de preços ocorre devido a um aumento na demanda por moeda, ocasionado por pressão de demanda. Por isso, os ortodoxos acreditam que as variáveis do lado da demanda poderiam explicar a inflação de uma melhor forma. Porém, ao analisar este gráfico, vamos perceber que a teoria ortodoxa nem sempre reflete a realidade. Este gráfico apresenta a relação entre a variação do resultado primário do governo federal ao longo dos anos e a inflação. O resultado primário consiste no resultado obtido das contas públicas, ou seja, a diferença entre as arrecadações do Estado e os dispêndios do Estado, exceto as operações financeiras. Quando o resultado é positivo, chama-se superávit, e quando é negativo, chama-se déficit. Os valores do resultado primário foram obtidos através do sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central. Ao analisar este gráfico, percebemos que através do seu R²,
indica que não há uma correlação linear significativa. Além disso, observa-se que as variáveis têm correlação direta, ou seja, quando o resultado primário cresce, a inflação também cresce. Nesse sentido, este resultado é totalmente contraditório à teoria ortodoxa, pois uma melhora nas contas públicas significa que o governo gastou menos do que arrecadou, isto é, está diminuindo o déficit ou está gerando superávit. Nestes casos, espera-se que a inflação diminua, pois não está sendo impulsionada pelos gastos excessivos do governo, como seria o caso se o governo gastasse mais do que arrecada, o que geraria o déficit. Agora vamos analisar os determinantes da inflação pelo lado da oferta. Este gráfico retrata a correlação entre a variação dos preços das commodities e a inflação brasileira. Para esta correlação, utiliza-se um índice de preços de commodities, baseado no mercado à vista, que reflete o movimento dos preços de produtos básicos mais sensíveis a mudanças nas condições econômicas. Apenas obteve-se dados para o período de 2007 até 2015. Observando o R² de quase 0,7, ele indica uma forte correlação entre as variáveis. A inflação é fortemente determinada pelos preços das commodities para o curto período de tempo considerado. Um aumento nos preços internacionais das commodities causa aumento na inflação brasileira. Isto pode ser explicado pela teoria que acredita que a inflação provém de fatores relacionados à oferta. As commodities são bens primários, que servem de insumo para a produção de muitos outros bens e para a prestação de alguns serviços. Sendo assim, o seu preço entra como custo de insumo ou de matéria-prima na produção de diversos itens no mercado. Desta forma, podemos analisar que, caso haja um aumento nos preços internacionais das commodities, haverá um aumento no custo de produção de outros bens, levando a um aumento de preços de bens finais. Este raciocínio é o que explica a inflação ser determinada por fatores relacionados ao lado da oferta da economia. Como percebemos neste gráfico que há uma correlação direta, mesmo que seja polinomial, entre essas variáveis, elas estão relacionadas, no caso este gráfico, com a teoria heterodoxa, porque ela discorda dos ortodoxos no fato de a inflação não ser sempre um fenômeno de demanda, podendo ocorrer devido a fatores relacionados à oferta, como é perceptível neste gráfico. Ou seja, os preços das commodities são influentes na determinação da inflação brasileira. Bom, para a conclusão do nosso trabalho, como a gente viu anteriormente, retomando, a teoria ortodoxa, ela trata a inflação como sendo um fenômeno monetário produzido pela demanda. Ela diz que a moeda é neutra e não possui efeitos reais sobre a economia. Já a teoria heterodoxa afirma que a inflação pode sim ser causada, além dos elementos da demanda, por fatores de oferta e que a moeda não é neutra e pode afetar variáveis reais da economia. Então, ao fazer a análise dos determinantes da inflação, tanto pelo lado da demanda quanto pelo lado da oferta, concluímos que a variação dos preços das commodities, da taxa de câmbio e do market up foram os determinantes que mais apresentaram maior correlação e influência sobre a inflação durante o período que a gente analisou. Então, por fim, a gente conclui que a inflação brasileira ela é um fenômeno proveniente tanto da demanda quanto da oferta e é válido aplicar as políticas econômicas que utilizam instrumentos propostos tanto pela teoria ortodoxa quanto pela heterodoxa.